Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12, os versículos 13 a 17. Marcos capítulo 12, os versículos 13 a 17. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Marcos capítulo 12, os versículos 13 a 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Irmãos, nós vimos no sermão anterior que as principais autoridades de Israel foram confrontar Jesus, querendo saber de onde ele tinha autoridade, de onde vinha a sua autoridade para ensinar, para pregar, para realizar milagres feitos. Quem tinha dado a ele a autoridade, quem tinha dado a ele permissão para fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. Esses homens chegaram até Jesus confrontando, porque eles queriam saber quem do sinédrio tinha dado a Jesus autoridade para fazer as coisas que ele estava fazendo. Eles estavam mais preocupados, nós vimos isso no sermão anterior, eles estavam mais preocupados com o esqueleto do judaísmo, com a estrutura eclesiástica, a estrutura religiosa, do que com a mensagem de Cristo. Eles deveriam, na verdade, comparar aquilo que os profetas disseram com aquilo que Jesus estava fazendo e perceber se ele era ou não o Messias prometido. Jesus então conta uma parábola, confronta aqueles homens, contando uma parábola que Israel sempre rejeitou a palavra de Deus. O povo de Israel ouviu os profetas no passado e não deu crédito. Pelo contrário, matou, perseguiu os profetas que Deus levantou. E agora chegaria o filho, o Messias, o herdeiro daquela vinha que é a parábola que Jesus conta, e eles também o matariam, eles também perseguiriam e matariam o Messias. Aqueles homens ficam tão indignados porque eles entenderam que Jesus estava se referindo a eles, que eles eram aqueles perseguidores, que eles eram os vilões, e eles ficaram com uma sede enorme de matar Jesus. Mas como eles ficaram com medo do povo, eles acabaram indo embora. Aí o texto apresenta para nós, a partir do versículo 13, que eles enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos. Agora, não satisfeitos com o embate anterior, eles reúnem alguns fariseus, reúnem os herodianos e mandam até Jesus. Vamos pegar ele agora. Eles querem porque querem pegar Jesus em alguma palavra distorcida. E então chamam aqueles homens para perguntar para Jesus qual a relação dos seus ensinos com o governo civil. Ou seja, o que Jesus tinha para ensinar para os seus discípulos que ali estavam a respeito do Império Romano,
Qual era a visão que Jesus tinha? Ou seja, em outras palavras, qual era a visão política de Jesus? O que Jesus pensava a respeito da política? O que ele pensava a respeito do Império Romano? E esses homens confrontam Jesus perguntando, só que agora com uma outra estratégia. A primeira estratégia foi o embate. A segunda estratégia, eles chegam com bajulação. Nós sabemos que o Senhor é alguém que é comprometido com a verdade. O Senhor é alguém que só ensina os caminhos de Deus. Ou seja, eles enchem, Jesus, eles enchem o ego de Jesus. E aí depois eles veem, o que o Senhor diz a respeito dos impostos? A gente deve ou não deve pagar? E Jesus então vem com essa resposta tão pontual, sábia e que deixa os dois lados boquiabertos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então o que Jesus está ensinando aqui, Marcos faz questão de nos ensinar, é como nós, discípulos de Cristo, nos envolvemos com o governo civil. Aqui é a visão de Jesus a respeito do governo civil. E ele está ensinando os seus discípulos como os seus discípulos devem enxergar o governo civil. Como que os seus discípulos devem se envolver com o governo civil. Como a gente olha os nossos governantes no cenário civil, presidentes, imperadores, governadores, todos aqueles que estão investidos de autoridade. Então vamos avaliar o texto aqui. Primeira coisa, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. A primeira vez que fariseus e herodianos está narrado aqui no Evangelho de Marcos, é lá no capítulo 3. Nós fizemos a exposição daquele capítulo, onde Jesus cura um homem num sábado, e os fariseus ficam indignados. O texto fala que depois que eles são confrontados por Jesus, eles saem dali e vão agora se unir aos herodianos. Irmãos, não tem aquele ditado que os opostos se atraem? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Fariseus e herodianos são dois lados da moeda. Eles são, na verdade, dois extremos. A expressão melhor é assim: são dois extremos. Aqui nós temos os fariseus, legalistas, moralistas, apegados à lei de Deus, à estrutura religiosa e completamente contra o Império Romano. Eles têm ódio do Império Romano. Do outro lado nós temos os herodianos. Eles são os da situação. Eles são favoráveis ao império. Eles gostam do império. Eles são a favor dos tributos. Eles amam César. Eles são súditos de César. E eles são liberais. Eles não têm apego ao Senhor, à lei do Senhor. Eles não amam o Senhor. Eles não amam a lei de Deus. Eles vivem uma vida na imoralidade, na perversão. Olha só. Dois grupos completamente diferentes, mas que se unem por uma causa: derrubar Jesus Cristo. Não tem aquele ditado, como é que é? O amigo do meu inimigo é meu inimigo, é isso aí mesmo, né? O amigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, ou seja, é isso que está acontecendo aqui. Herodianos, fariseus, completamente distintos, mas estão querendo derrubar a Cristo Jesus. Um grupo, fariseus, extremamente legalistas e moralistas. O outro grupo, extremamente mundano, entregue aos seus deleites, entregues às suas satisfações. E aí o texto diz: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra, ou seja, para fisgar Jesus.
Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Ou seja, eles começam exaltando a Jesus. O Senhor é um homem bom, o Senhor é um homem inteligente, o Senhor é um homem que ensina coisas boas. Então, vem cá, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Irmãos, o tributo em questão aqui é um tributo que foi decidido pelo Império Romano no sexto século, depois, na sexta década depois de Cristo. Então, no ano sexto, na verdade, a minha cabeça não está boa não, no ano sexto depois de Cristo. E esse tributo, ele tinha a ver com o território dos judeus. Os judeus estavam ali e deveriam pagar impostos ao Império Romano. Vocês lembram que quando o povo de Israel saiu da Babilônia, eles continuaram servos do Império, só que naquela ocasião o Império Medo-Persa. Depois, no decorrer da história, o Império Medo-Persa cai, e aí se torna o grande império mundial, os gregos. Depois que os gregos caem, chegam os romanos. Quando os romanos são donos daquelas terras, eles então decidem, no ano 6 depois de Cristo, tributar os israelitas. Eles estavam morando numa terra que era deles. Então eles tributaram, por isso que os fariseus odiavam os romanos. E aí aqui, o que nós temos? Os herodianos, que eram a favor do tributo, perguntando junto com os fariseus, que eram contra, se era lícito ou não era lícito pagar tributos a César. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Nesse momento Jesus então faz uma cena, né? Manda buscar um denário, porque aqueles homens querem saber se Jesus é mais um revolucionário. De acordo com Atos capítulo 5, os versículos 33 a 39, Gamaliel fala de um homem chamado Judas o Galileu. E Judas o Galileu tinha reunido um grupo para afrontar o Império Romano. E naquela ocasião, lá em Atos capítulo 5, eles estavam questionando se esse grupo chamado O Caminho, que eram os discípulos de Cristo, era um grupo que estava seguindo um outro revolucionário. Eles tiveram um que foi Judas Macabeu, agora tinha Judas o Galileu, e eles querem saber se Jesus é um novo revolucionário, alguém que veio para ir contra o Império Romano. E naquela ocasião Gamaliel fala: não, deixa esse negócio acontecer, deixa esses homens continuarem pregando. Se isso der certo, é porque é vontade de Deus. Se isso não der certo, é porque isso é vontade dos homens. Isso vai acabar, igual aconteceu com Judas o Galileu. Fez aquela força toda, aquela bagunça toda, e no final não deu nada. Então, se isso aí é de Deus, não tem como a gente lutar, porque se for de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus. Mas agora, se não for, isso vai acabar. E Gamaliel estava certo, né? Porque está até agora vivo aquilo que começou lá. Eles querem saber se Jesus é mais um revolucionário. E aí olha o que Jesus faz. Pede para trazer um denário, e o versículo 16. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, a resposta de Jesus não foi nem sim nem não. Quando eles perguntaram: é certo dar tributo? Ele não disse sim. É certo dar tributo? Não. Sabe por quê? Se ele fala sim, os herodianos ficariam todos papudos, ficariam exaltados e dizendo: está vendo, fariseus? Ele é a favor do Império Romano.
Se Jesus fala não, os herodianos iriam condenar Jesus, eles iriam já chamar César, para que César então condenasse Jesus à morte. Mas a resposta de Jesus é: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele dá uma resposta extremamente sábia. E aqueles homens, o texto fala, e muitos se admiraram dele. Ou seja, a palavra de Jesus é o seguinte: dai a César o que é de César. Então, fariseus, vocês precisam fazer aquilo que o império exige. Só que ao mesmo tempo ele está falando: dê a Deus o que é de Deus. Ele está cutucando os herodianos. Vocês estão vivendo uma vida para si mesmos. Só que vocês não são chamados para viver para si mesmos. Vocês são chamados para viver para Deus. Então, do mesmo jeito que vocês, fariseus, devem entregar os tributos, vocês também, herodianos, devem viver uma vida para Deus. Então os dois ficaram sem respostas. Eles não sabiam o que fazer diante daquela situação. Então, Jesus ensina que é correto pagar os tributos e ensina que aqueles homens, os herodianos, eles não estavam honrando ao Senhor e por isso precisavam aprender isso, essa mensagem de Jesus. Quais são as lições então que a gente pode tirar desse texto? A primeira lição que nós podemos tirar daqui, eu penso Mateus capítulo 10, versículo 16, onde Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A resposta de Jesus é uma resposta sábia. Vocês lembram domingo passado que eu disse que muitas vezes a gente perde tempo com gente que não precisa? Discutindo com quem não quer aprender? A resposta de Jesus, ela é assertiva. E ele mexe com os dois lados. Jesus estava agindo aqui, sendo prudente como a serpente e simples como uma pomba. E assim somos nós, discípulos de Cristo. Você precisa entender que os ímpios, eles farão de tudo para nos derrubar. Jesus não disse isso? Assim como me perseguiram, vão perseguir a vocês. Os ímpios não são amigos de vocês. Eles são os primeiros que vão apontar o dedo na cara de vocês no dia que vocês caírem. Vão achar graça da queda de vocês. Eles vão aplaudir a queda de vocês. Então toma cuidado para a maneira como vocês se comportam no meio deles. Olha o jeito que vocês conversam com eles. Olha as respostas que vocês dão a eles. Sejam sábios numa postura que glorifica o nome do Senhor e não se deixa levar pelas artimanhas deles. Jesus não se deixou levar pelas artimanhas dos fariseus e dos herodianos. E assim somos nós. Então seja sábio. Muita gente vai chegar perto de você, vai estar do seu lado, vai conviver com você, e você precisa ser sábio. E você precisa ser prudente. Você precisa confrontar a luz da palavra. Outra coisa que a gente precisa aprender nesse texto, e agora a gente vai num assunto só até o fim: política. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que Jesus não se coloca a favor do império nem contra o império. Porque Jesus não ensina os seus discípulos a serem da situação ou da oposição. Jesus não ensina os seus discípulos a defenderem uma ideologia política. Qualquer ideologia política não cabe no cristianismo, porque o cristianismo vai muito além. Nós temos visto no decorrer dos últimos anos muita gente tentando enquadrar o cristianismo numa ideologia política. Não, porque cristão tem que ser conservador, cristão tem que ser liberal político, cristão tem que ser comunista, cristão tem que ser socialista, cristão não tem que ser, tem que ser cristão. Cristão tem que ser cristão. O cristianismo não cabe dentro de uma ideologia política.
E Jesus não nos ensina nesse texto a sermos contra o governo, nem ser situação e nem oposição, e jamais agirmos com rebeldia. Jesus também não ensina isso, porque talvez Jesus pudesse virar para aqueles homens e falar assim: não pague nenhum tributo a César, eles são maus, eles são perversos, o Império Romano é diabólico. Ele não ensina isso. Ele não convida os seus discípulos a marchar pelas ruas de Roma para derrubar o império. Ele não ensina isso. Ele não ensina rebeldia, mas também Jesus não ensina passividade. Não é ser passivo, é ter uma visão a respeito do que é o governo, uma visão do que é do que são aqueles que estão revestidos de autoridades. Outra lição que nós tiramos desse texto é que nós devemos obedecer às autoridades que nos foram constituídas. Por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César. César não decidiu que tem um tributo sobre vocês? Pague. Pague. A única vez que, à luz das Escrituras, nós devemos ir contra as autoridades civis é quando as suas leis entram em conflito com a lei de Deus. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro disse: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Quando suas leis vão contra a palavra de Cristo, nós então devemos desobedecer. Porque em primeiro lugar vem a nossa relação com o Senhor. Lembram-se da história de Daniel e de seus amigos? Eles estavam no centro da Babilônia, eles conviviam ali, mas eles não estavam concordando com tudo aquilo que Nabucodonosor e seus governantes faziam. Quando mandaram construir aquela estátua, aqueles homens não se prostraram àquela estátua, e por isso foram lançados na fogueira. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Leis que confrontam a palavra de Deus devem ser desrespeitadas, porque a lei divina vem em primeiro lugar. Outra coisa que nós podemos aprender à luz desse texto é fundamentado no que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 13, os versículos 1 a 7, um texto autoexplicativo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha o que Paulo está dizendo, ele está em harmonia com as palavras de Jesus. Não resista às autoridades, se sujeite a elas, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, ou seja, você vive do jeito certo, seja um bom cidadão. Se você for um bom cidadão, é claro que você não vai ser perseguido pela autoridade. Agora, se ela vem te perseguir por causa da sua fé, que é o que aconteceu, aqueles homens foram presos por causa disso. O próprio apóstolo Paulo foi preso por causa do evangelho. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, olha o que Paulo diz, fundamentado na palavra de Jesus: pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido,
A quem tributo, tributa. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeita. A quem honra, honra. Paulo tirou isso de onde? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Olha o que disse Pedro na sua primeira carta: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. De onde Pedro tirou isso? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Olha o que disse Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando Paulo estava diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 23, olha o que o texto de Lucas registra. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Esse texto aqui, não falarás mal de uma autoridade do teu povo, está registrado em Êxodo capítulo 22, versículo 28, está lá na lei. Quando Paulo confronta aquele homem, ele não sabia que ele era sumo sacerdote. Alguém chega no ouvido dele e fala assim: Paulo, você é doido, ele é o sumo sacerdote. O que Paulo faz? Não estou nem aí, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou o discípulo do Rei dos Reis. Não, ele diz assim: me perdoe, eu não sabia que o Senhor era sumo sacerdote. Respeito. Então, irmãos, esses textos que nós lemos aqui nos ensinam sujeição, respeito, oração e obediência. Nós somos chamados à luz das Escrituras a nos sujeitarmos às autoridades que Deus colocou sobre nós, independentemente de que autoridade é essa. A gente não tem vírgula. Olha, temam os líderes que são cristãos. Se nós tivéssemos isso nas Escrituras, talvez nós pudéssemos ir contra aqueles que não são cristãos. Mas nós não encontramos isso. Jesus fala: dai a César o que é de César, num contexto onde César não acreditava no Rei dos Reis. Paulo fala: se sujeite a toda autoridade, num contexto onde o governador de Roma era Nero. Então ele não faz parêntese, ele não faz vírgula, ele não coloca nota de rodapé. Se sujeitar às autoridades que o Senhor colocou sobre nós, respeitar as autoridades que o Senhor colocou sobre nós, orar por essas autoridades. É por isso que nós oramos, inclusive hoje aqui. Nós colocamos diante do Senhor aqueles que estão investidos de autoridade. Eu sei que muitos deles não creem no Senhor, eu sei que muitos deles não servem a Cristo, mas são autoridades que estão no cargo porque foram instituídos por Deus, e eu devo obediência a eles, enquanto eles não me orientarem a viver contra
a palavra de Deus. A partir do momento em que eles me orientarem a viver contra a palavra de Deus, eu devo ser o primeiro a desobedecer, eu devo ser o primeiro a desrespeitar, nem que para isso eu tenho que ir para uma fornalha, como aconteceu com os amigos de Daniel. Outra coisa que esse texto nos ensina, como toda a Escritura, é que Jesus condena a idolatria política. Nós vivemos numa época onde, infelizmente, muitos crentes têm se entregado a uma idolatria partidária, ideológica, tornando essa idolatria a salvação do nosso país. O nosso país não será salvo pela ideologia A, nem pela ideologia B, nem pela ideologia C. O nosso partido não será salvo se o presidente for o fulano, o beltrano ou o cicrano. A gente precisa entender que entregar a nossa esperança e a nossa expectativa de dias melhores num partido, numa ideologia ou numa pessoa é esperar em outro que não é Deus. Isso é idolatria. Outra coisa que a gente aprende com esse texto: Jesus não está falando de dízimo aqui. Muita gente pega esse texto para falar que Jesus está falando de dízimo. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não está falando de dízimo aqui não, gente. Vai ter um momento que Jesus vai falar sobre dízimo, sobre oferta, na verdade. Ele não está falando de dízimo aqui. A questão aqui é: dai a César o que é de César, ou seja, o que César exige de vocês? Tributo, então dê. O que Deus exige de nós? O nosso coração. Ele não exige o meu dinheiro, Ele exige o meu coração. E é por isso que a palavra de Jesus confronta fariseus e herodianos. Fariseus, vocês que são contra o império, dê a César o que é dele. Ele não exigiu que vocês paguem os impostos, então pague, sejam obedientes. E vocês, herodianos, dê o coração de vocês para Deus. Vocês que querem viver longe dele, vocês que querem se entregar aos desejos do próprio coração. Então a palavra de Jesus aqui é que nós devemos tanto obediência às autoridades civis, como obediência ao nosso Senhor, ou seja, entregar o nosso coração e viver para a glória dele. Então honra o Senhor com a sua vida, sirva ao Senhor. Por isso que Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A vossa vida, aqui corpo é vida. Entregue a vossa vida por sacrifício vivo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Essa daqui, ó. É a palavra. Então, irmãos, nós aqui nesse mundo, como disse Agostinho de Hipona, nós somos cidadãos da cidade de Deus, vivendo na cidade dos homens. Nós, como cristãos, devemos obediência àqueles que o Senhor colocou como autoridade em nossas vidas, seja no cenário civil ou eclesiástico. Só que como agora Jesus, o foco dele é o cenário civil, nós precisamos entender isso. Como sal e luz dessa terra, a gente tem que fazer a diferença. Nós não somos chamados, à luz da Escritura, a sermos situação e nem oposição, mas orar pelos nossos líderes, interceder por eles,
pedir ao Senhor que lhes dê sabedoria para governar o nosso país, pedir ao Senhor que eles consigam promulgar leis que sejam justas. Nós devemos obediência, respeito, reconhecimento. Isso não significa que você não possa criticar uma decisão, não significa que você não possa argumentar a respeito de uma decisão, isso não significa que você não possa conversar a respeito de uma decisão, mas você não pode atuar com rebeldia, ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo é rebelde. Você já parou para pensar como que os filhos hoje são mais rebeldes do que no passado? Pelo menos os mais velhos falam isso, que os filhos de hoje são extremamente rebeldes, porque a gente está crescendo numa sociedade em que a autoridade ela é má vista. Teve um dia desse que eu estava aqui, saindo do cross, um rapaz estava passando do outro lado da rua, um carro da polícia entrou, curvou deitado, como a gente diz, né? Curvou deitado ali naquela esquina, subindo aqui igual um doido aqui, alguma coisa tinha acontecido aí para cima. Só que a polícia precisa fazer daquele jeito, né? E o cara do lado, aí o cara pegou e sentiu só aquele vácuo do carro, né? Pegou e xingou de tudo quanto é nome. Precisa fazer isso, seu... E por quê? Porque é aquela visão de que a autoridade você tem que pisar. A gente tem que se rebelar. O cara para numa blitz, ele ofende aquele que está parando ele. O cara às vezes vê o prefeito da cidade, atravessa para o outro lado, eu não quero passar do lado desse homem. Então às vezes a gente precisa prestar atenção para ver se a gente não está atuando mais como rebeldes do que como cristãos. E eu finalizo, irmãos, dizendo que é bem verdade que um dia todos os governos deste mundo vão acabar. Um dia não vai ter mais prefeito, governador, presidente da república, imperador, ditador, não vai ter nada disso. Um dia o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá, e Ele dará fim aos governos deste mundo, e o único que vai reinar é Cristo, e todos hão de se dobrar diante do seu senhorio, diante da sua majestade, e nós viveremos num reino pleno. O reino justo que você espera muitas vezes com o coração idólatra, esse reino aí é só quando Cristo vier. Esse reino onde as pessoas recebem um salário mínimo digno, é só quando Cristo vier. Esse reino onde a justiça sabe julgar, é só quando Cristo vier. Esse reino que vai acabar com a violência, a criminalidade, é só quando Cristo vier. Esse reino que vai nos dar uma saúde maravilhosa, é só quando Cristo vier. E diga-se de passagem que não vai ter nem hospital. Um reino que não precisa de polícia, um reino que não precisa de médico, de enfermeiro, de juiz, um reino que não precisa de coveiro, porque não tem morte, não tem dor, é justo, é correto, é pleno. Mas quem vai estar nesse reino? Aqueles que se renderam a esse rei. E por isso a palavra de Jesus é: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E a pergunta que eu faço para você: você já entregou o seu coração? Você já deu o seu coração? Você já se rendeu ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para viver nesse reino pleno dele?
Você já se submeteu a este que é a autoridade do Senhor? A este que é o verdadeiro juiz? A este que é o Rei dos reis? A este que é o príncipe da paz? Então se renda ao nome dele, porque apenas os súditos de Cristo é que viverão com ele pelos séculos dos séculos.